Hoje eu vou explicar para vocês uma forma simples de como usar o first, second and third conditionals. Você vai sair daqui hoje entendendo pelo menos o básico de como usá-los e entendê-los no dia a dia. First conditional. Quando usar? O first conditional é o mais simples desses três. Você vai usar ele para expressar uma situação possível e o resultado provável dessa situação. Mas isso provavelmente não significa muito para você, né? Então vamos ver como que funciona realmente. Primeiramente, vamos ver a estrutura do first conditional. Todos os conditionals são divididos em duas partes, tá? Hoje, só para facilitar, para simplificar, nós vamos chamar essas partes de condição e resultado. A condição e o resultado, eles não têm uma ordem específica. Você pode falar a condição primeiro e depois o resultado, ou o resultado primeiro e depois a condição. Não há problema. Então, para formar a condição do first conditional, você vai usar a palavra if, mais o subject, que é o sujeito da frase, e o present simple. Então, o verbo vai estar no presente simples, tá? Essa é a forma que você vai colocar o verbo. Então, um exemplo disso seria if I go. Aí você completa a frase, né? If I go to the park, tá? Mas aí a condição é essa aí. If I go, tá? Então, if I, que é o sujeito, and go, que é o verbo no presente. If I go to the park, ok? Então, toma aí. Essa é a condição, é uma das partes. É uma das partes do first conditional. Depois temos a outra parte, que é o resultado, tá? No resultado, a estrutura é subject plus will plus o verbo no infinitive. Tá? O infinitive é basicamente a forma básica do verbo, tá? Só que o infinitive sem o to. Então, por exemplo, o verbo to be, você coloca só be. O verbo to go, você coloca só go. Exemplo disso, I will play football. Então, I é o sujeito, will e play, que é o verbo no infinitive. Football, para completar no final. Então, I will play football. Então, se a gente juntar as duas frases que a gente falou agora, if I go to the park, I will play football, tá? Ou você pode trocar também, você pode falar I will play football if I go to the park. Então, é uma situação possível e o resultado provável daquela situação. Lembrando que isso aqui é só uma base, então eu vou manter as coisas bem simples, né? Por exemplo, no resultado, tem outras formas de você falar o resultado também. Por exemplo, quando você não tem certeza do resultado, coisa assim, você usa outros verbos modais, não só o will. Você pode usar may, pode usar might, could e outras coisas assim, tá? Mas vamos manter coisas simples por enquanto. Se você quiser que eu faça outro vídeo entrando em mais detalhes sobre os conditionals ou explicando um pouquinho mais sobre os verbos modais, então deixa aí seu comentário pedindo isso. E aproveita que está aí embaixo também, já deixa o like logo pra estar ajudando. A gente está crescendo cada vez mais. E também se inscreve pra você não estar perdendo nada que acontece aqui no canal. Antes de irmos pro second conditional, vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos do first conditional só pra fixar um pouquinho melhor na sua mente aí. Então o exemplo que nós vimos antes primeiro é o if I go to the park, I will play football. Ou he will die if he eats peanuts. Exemplo número 3. Will we be rich if we win the lottery? Então, 3 exemplos, um numa ordem, outro na outra ordem e outro como uma pergunta. Porque a pergunta às vezes muda um pouquinho, né? Então é bom vocês verem como é que funciona nas perguntas também. Second conditional. Quando usar? O second conditional é um pouquinho diferente. Você não vai falar de uma situação possível como no first, você vai falar de uma situação imaginária, uma situação hipotética. Mas, como no first, você também vai falar do provável resultado dessa situação. Tá, então vamos ver a estrutura, como que a gente forma o second conditional. Temos de novo a condição e o resultado. A estrutura do second conditional é até um pouquinho parecida com a do first. Então, na condição vai ser assim: if plus subject plus past simple. Então, em vez do present, você vai usar o past simple no second conditional. Por exemplo, if I went to the park. Então, viu? Em vez de falar if I go, if I went, que é o passado de go, né? If I went to the park. E a outra parte, que é do resultado, nós colocamos o subject plus would plus o infinitive, tá? Então, nós só trocamos o will pelo would no second conditional. Então, por exemplo, I would play football. Então aqui você vai falar que se isso acontecesse, você iria fazer aquilo. Então, if I went to the park, I would
play football, tá? Então você não vai pro parque, mas se você fosse pro parque, isso iria acontecer. If I went to the park, I would play football. Exemplo número 2. He would die if he ate peanuts. Mesma coisa, é uma situação imaginária, se isso acontecesse. E exemplo número 3. Would we be rich if we won the lottery? Então é isso, você viu como eles são parecidos, o first e o second. O primeiro é no present, o second é no past. O primeiro você usa will, o segundo você usa would. E claro que os usos deles são diferentes. O primeiro é a situação possível e o segundo é uma situação imaginária, uma situação hipotética. Third conditional. Quando usar? O third conditional é um pouquinho mais complicado do que o first e o second. Assim como no segundo, ele fala de uma situação imaginária, uma situação hipotética. Só que a situação hipotética está no passado, tá? Então você está meio que refletindo, pensando, e se isso tivesse acontecido, né? Está refletindo numa situação que poderia ter acontecido. Esse é o third conditional. Mas assim como nos outros, você também vai colocar o resultado provável daquela situação imaginária, tá? Então vamos lá, como é que fica a estrutura, então, no third conditional? Assim como nos outros, você começa com if, né? A parte da condição, você começa com if plus subject. Só que aí depois vem o had e o past participle. Então, if plus subject plus had plus past participle. Esse had e o past participle é basicamente o past perfect, tá? Mas não vamos entrar nisso agora. É had mais past participle. Past participle, pra quem não sabe, é uma das formas mais comuns no inglês. Normalmente nós falamos que tem 3 formas, é o present, o past e o past participle. Ele é muito usado em várias coisas no inglês. Então vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de visualizar isso aí. Então, if I had gone to the park. Viram que mudou, né? If I had gone. Então o verbo gone é o go no past participle, né? O past participle de go é gone. E coloco o had na frente. If I had gone to the park. Então, if I had gone to the park, a gente entra no resultado, né? Então, como que é a estrutura do resultado? I plus would have, tá? Não é só would, agora é would have plus past participle, tá? O verbo está no past participle de novo. Então, na condição e no resultado, o verbo está no past participle, galera. Então, como que ficaria? I would have played football. I would have played football. Então, tudo. If I had gone to the park, I would have played football. Tá pensando, então se eu tivesse ido, eu teria jogado futebol, né? Então essa é a ideia do third conditional. Imaginando uma situação, né, no passado, uma situação imaginária, hipotética. If I had gone to the park, I would have played football. Exemplo número 2. He would have died if he had eaten peanuts. Exemplo número 3. Would we have been rich if we had won the lottery? Então, realmente, isso aí é mais complicado um pouco, né? Mas só lembrar, ele é basicamente o second conditional, só que no passado, para uma situação que é literalmente impossível de acontecer porque ela já está no passado, tá? Como no second conditional, ele também usa would no resultado, só que não é só would, é would have. No third conditional, é sempre o past participle, tanto na condição como no resultado. O verbo vai estar sempre no past participle, não no presente, não no passado, no past participle. E na condição nós usamos o had com o past participle. So, if I had gone, por exemplo. Então, pequeno resumo. O first conditional nós usamos numa situação possível e o resultado provável daquela situação. O second conditional nós usamos para uma situação imaginária ou hipotética e o resultado daquela situação. E o third conditional é uma situação imaginária ou hipotética no passado e o resultado dessa situação. Exemplos de todos, então. First conditional. If I go to the park, I will play football. Second. If I went to the park, I would play football. And third. If I had gone to the park, I would have played football. E um pequeno bônus aí pra quem ficou até o final do vídeo, você às vezes vai ver a palavra unless. Unless é basicamente você falando if I don't. É como se fosse um negativo do if, tá? Então, if I go,
Você pode também falar unless I go. É que aí você tá dando a ideia que, e se eu não for, basicamente. O unless não é o se, é o se eu não fizer aquilo ali, tá? Então um pequeno bônus aí pra você também tá ligado nessa palavra. Então um pequeno exemplo aí da palavra unless. Unless you like and subscribe, you will die. Ou não, né? Obrigado por estar assistindo até o final, galera. É isso aí. Até a próxima. Bye, bye.